Alguma vez a gente já parou para pensar na nossa origem? Mas não a origem da nossa família, e sim a origem de tudo. Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar numa visão que é, olha, fascinante. Ela conecta o brilho das galáxias mais distantes com o surgimento da vida bem aqui, na Terra. Então, se preparem porque a viagem vai ser cósmica. Para começar, vamos tentar ter uma noção da escala do universo com um único número: 300 bilhões. Essa é a quantidade de galáxias que se estima que existam. E a nossa, a Via Láctea, com todos os seus sóis, seus planetas, é só uma poeirinha no meio disso tudo. É uma imensidão que, sinceramente, dá um nó na cabeça. Mas como é que tudo isso começou? Bom, a ciência nos dá a famosa teoria do Big Bang, um ponto de partida único, uma grande explosão que deu origem a tudo que a gente conhece. Só que existe outra ideia, a do universo pulsante, que propõe uma coisa até mais poética. Nela, não existe bem um começo, mas sim um ciclo eterno, quase como se o cosmos estivesse respirando. O universo expande, contrai e renasce. E nessa visão, o nosso Big Bang não teria sido o início de tudo, mas só a mais recente inspiração cósmica. E agora, as fontes que a gente está analisando colocam uma camada a mais nisso tudo. Elas sugerem que por trás dessa dança toda de galáxias e estrelas, existe uma ordem, um propósito. E essa ordem não seria por acaso não. Ela seria gerenciada por inúmeras inteligências espirituais, seres já evoluídos que atuam como co-criadores ao lado da força criadora principal, que essas fontes chamam de Deus. A ideia aqui é que no grande esquema das coisas, a perfeição e a evolução são a regra. Nós, com as nossas imperfeições, seriam a exceção em desenvolvimento. E quem seriam esses, digamos, gestores cósmicos? A fonte os chama de co-criadores. A melhor maneira de imaginar isso é pensar em equipes de elite. Engenheiros, arquitetos, artistas espirituais, eles se reúnem em grandes assembleias para executar o plano divino, literalmente moldando a matéria para criar sóis, planetas e as condições ideais para a vida florescer. E essa ideia se aplica direitinho a nós. De acordo com o material, uma dessas assembleias, sob a orientação de uma inteligência bem elevada, que a fonte identifica como Cristo, teve uma missão específica: projetar o nosso sistema solar. A conclusão disso é bem forte. O nosso lar planetário não teria sido um acidente cósmico, mas sim um projeto intencional. E esse projeto, claro, seguiu um cronograma. Primeiro, há 4,6 bilhões de anos, foi a vez de forjar o nosso Sol. Depois, com a poeira e os detritos que sobraram, nosso planeta começou a se formar, 100 milhões de anos mais tarde. Foi um processo de bilhões de anos de preparação que nos leva até o período terciário, quando os primeiríssimos ancestrais da forma humana finalmente começaram a dar as caras. Agora vamos focar um pouco na Terra primitiva. É preciso esquecer essa imagem de rocha e oceanos que a gente tem hoje. No comecinho, era uma esfera incandescente. Conforme foi esfriando, ela foi coberta por uma matéria gelatinosa, viscosa, uma espécie de sopa primordial que, segundo as fontes, era o celeiro sagrado, o berçário cósmico sendo preparado para receber as primeiras sementinhas da vida. E isso nos revela um princípio fundamental desses artistas espirituais. O projeto não era só sobre funcionar. Desde o comecinho, a ordem e a beleza foram tecidas na própria criação. A harmonia das formas que a gente vê na natureza, das conchas aos girassóis, nada disso seria por acaso, mas parte do projeto original. E foi nesse ambiente todo preparado que surgiram as primeiras faíscas de vida. Não as formas complexas que a gente conhece, claro, mas o protoplasma, o embrião de toda a vida. Organismos de uma célula só, tipo as amebas, que se multiplicavam nos oceanos quentinhos. E esses seres primordiais eram super simples, tinham só um sentido bem rudimentar, o tato, a base para todos os outros sentidos que viriam depois. A partir daí, começou um trabalho de paciência milenar. Esses operários espirituais foram guiando a evolução passo a passo. Células simples aprenderam a se agrupar, a formar colônias. Lentamente, os sistemas foram sendo elaborados. Primeiro a nutrição, depois órgãos básicos como coração e brônquios, até a gente chegar no refinamento de sistemas bem complexos como o nervoso e o reprodutivo. Foi uma verdadeira arquitetura da vida, construída ao longo de eras e mais eras. Isso nos leva para uma era de experimentação incrível. Dá para imaginar a natureza nesse período como um laboratório gigantesco a céu aberto. Foi uma época de muitos testes, de ensaios e erros, de refinamentos constantes para aperfeiçoar as formas de vida que iam habitar o planeta. E os dinossauros? E todas aquelas outras criaturas monstruosas da pré-história? Seriam erros da natureza? Segundo essa visão, não.
Eram experimentos deliberados. Os engenheiros espirituais estariam analisando as combinações de células, testando os limites, as possibilidades, quase como se fossem alquimistas em busca da fórmula perfeita para a máquina celular que serviria de base para o futuro. E depois que esses experimentos cumpriram seu propósito, que era testar, estressar e aperfeiçoar os blocos de construção da vida, seus modelos foram, digamos, aposentados. Eles simplesmente desapareceram do palco da vida, abrindo o caminho para formas mais refinadas, mais adequadas aos grandes planos para o futuro do planeta. E finalmente, o foco se volta para a gente. As fontes indicam que, assim como os peixes e os mamíferos tiveram suas próprias árvores evolutivas, a forma humana também seguiu um caminho distinto. Um projeto pré-estabelecido que teve origem lá nas raças de primatas antropozoides daquela era. Esses primatas primitivos, então, se tornaram o foco de uma intensa engenharia biológica. Os mesmos operários espirituais, que aqui são chamados de mensageiros, realizaram experimentos extraordinários para refinar as características deles, fixando nesses seres o protótipo do ser humano do futuro. E então a gente chega no passo decisivo. A transição final não foi só uma coisa física, sabe? De acordo com as fontes, foi uma operação num nível muito mais sutil, no que eles chamam de perispírito. Para a gente entender melhor, dá para pensar no perispírito como um molde energético, a planta baixa espiritual que organiza nosso corpo físico. E foi nesse molde que a intervenção final aconteceu, refinando o projeto da forma humana para que ela pudesse, enfim, receber uma consciência mais elevada, a capacidade de raciocínio. E assim, toda essa saga cósmica, desde as estrelas que explodiram há bilhões de anos, passando pela poeira que formou nosso planeta e os minerais que compõem nosso corpo, tudo isso está escrito no nosso ser. Cada átomo em nós já foi parte de uma estrela. A gente é, literalmente, poeira de estrelas. Essa jornada toda do cosmos até a célula nos apresenta uma visão de um universo que pulsa com propósito, com intenção. E isso nos deixa com uma pergunta final para a reflexão. Se toda essa criação, desde a galáxia mais distante até cada célula do nosso corpo, foi parte de um projeto tão grandioso, qual é o nosso papel nisso tudo? Qual é o nosso propósito?